Olá, meus seres! Sequência da nossa aula de histologia para você brilhar nos seus estudos, seja para o seu Enem, seja para o seu vestibular, faculdade ou na sua escola. Se não é inscrito ou inscrita no nosso canal, inscreva-se, isso apoia nosso muito projeto. Deixe seu like, isso apoia muito o nosso projeto. E também ative as notificações para a próxima aula já chegar até você. Na aula anterior a gente fez uma introdução à histologia dos seres humanos e agora, como eu prometi, eu vou especificamente trabalhando cada um dos tecidos. Conjunto de informações e a gente pode divagar bastante sobre isso. Eu fiz algumas informações focadas, direcionadas, pensando no seu estudo para todas essas coisas que você pode fazer, o conhecimento da histologia, além desse conhecimento, aplicar em Enem, vestibulares, concursos ou outros tipos de avaliações. Tecido epitelial, epi significa acima. Então é um tecido que geralmente vai formar uma barreira que ele vai revestir internamente ou revestir externamente o nosso organismo. Aqui especificamente eu foquei no tecido epitelial de revestimento. Na próxima aula, tecido epitelial glandular ou secretório. Apesar dessa divisão ser meio arbitrária, sim, ser meio aleatória. Se a gente pegar, por exemplo, o revestimento interno do nosso estômago, ele reveste internamente, protege, mas as células lá secretam muitas substâncias, ok? Então existem essas divisões, mas na vida real não é bem assim, tá? Mas para você que faz Enem, vestibulares, existe essa divisão, tecido epitelial de revestimento, tecido epitelial glandular ou secretor, e o nosso foco agora é o tecido epitelial de revestimento. Eu coloquei aqui funções gerais, por exemplo, ele protege, absorve, ele fará trocas, porque depende do lugar em que eu encontro esse epitélio. Se eu olhar, por exemplo, para o epitélio de revestimento do sistema respiratório, então a gente vai ter trocas gasosas lá nos pulmões, lá nos alvéolos pulmonares. Eu vou ter secreção de muco também nesse epitélio, por células específicas chamadas de caliciformes. Então eu posso ter essa outra função também associada, sempre pensando no local. Lá no nosso intestino delgado, principal local de absorção dos nutrientes. Então eu tenho essa função associada em relação a essa absorção. O endotélio, a camada de revestimento interna dos nossos vasos sanguíneos. Lá tem um epitélio simples, pavimentoso, célulazinhas achatadas, uma camada apenas de células. E as trocas ali vão acontecer nos capilares sanguíneos. Então, diversas funções para os epitélios. Eu coloquei aqui uma informação associada a características embrionárias, tipo assim, a origem dos epitélios. Então, para quem faz vestiba, sabe que às vezes é cobrada essa ideia. E o tecido epitelial, ele tem origem a partir dos 3 folhetos embrionários. Então lá, quando a gente estuda embriologia, durante a gastrulação são formados folhetos embrionários. Camadinhas do embrião que vão formar tecidos e órgãos. Então a camada mais externa é a ectoderme, a camada mais do meio a meso e a mais interna a endoderme. O tecido epitelial, ele tem origem a partir dos 3 folhetos embrionários. Então se a gente pensar em revestimento como a epiderme, tem origem na ectoderme. Revestimentos internos, em órgãos internos, a gente pode ter a participação de meso ou de endoderme. Então, o tecido epitelial tem origem a partir dos 3 folhetos embrionários, camadinhas de células que se formam lá durante o nosso desenvolvimento embrionário. Se eu olhar o microscópio, como eu falei, vou precisar desse aparelhinho, lá nos anos 1590 desenvolvido e depois aprimorado, e eu vou ter uma visão do tecido epitelial com células justapostas, ou seja, bem unidas. Eu fiz aqui um esboço do epitélio de revestimento do nosso intestino delgado. Um exemplo, como se fosse cortar, olhar o microscópio, ver a lâmina bonitinha e a gente imaginar ver isso aqui. Mas para ver isso aqui a gente vai precisar de uma microscopia muito detalhada, ok? Mas você tem aqui 1, 2, 3 células. O núcleo das células acompanha o formato dela. O citoesqueleto vai contribuir para a formação
dessa estruturação, né? Vai dar a estrutura, garantir uma movimentação. Aqueles microfilamentos de actina sustentavam aqui as microvilosidades. As células estarão em contato com uma estrutura chamada lâmina basal. Para eu ver a lâmina basal, eu preciso de um microscópio chamado de eletrônico. Essa lâmina basal é formada principalmente por proteínas e ela funciona como um suporte, funciona como um filtro seletivo de substância. Quando você estuda aí na faculdade, uma escola com microscopia de luz, geralmente nós chamamos o que a gente está vendo na microscopia de luz de membrana basal, que ela é mais grossa ou mais espessa, ela pode ter a participação de mais de uma lâmina basal ou diferentes tipos de lâminas. Então eu vou usar o termo aqui lâmina basal, imaginando uma estrutura visível à microscopia eletrônica em que as células estarão em contato e que vão funcionar como um filtro seletivo, que vai selecionar a passagem de substância entre as células. Por que, Sócio? Os epitélios, eles são formados por essas células bem juntinhas, justapostas ou bem unidas. Pouquíssima matriz extracelular, que era a substância entre uma célula e outra. E aí, nós não vemos também vasos sanguíneos ali próximos. O tecido epitelial é considerado um tecido avascular, sem vasos sanguíneos. Mas ele vai estar associado aos tecidos conjuntivos. Então, bem próximo a ele vai existir um tecido conjuntivo. E aí os nutrientes, as substâncias se difundem, passam do tecido conjuntivo para esse espaço. E a matriz e a própria lâmina basal vão garantindo essa difusão de substância. Mesmo que a matriz é pouquinha ou escassa, vai ter essa difusão de substâncias e a nutrição das células, já que o tecido epitelial é avascular, ou seja, não tem vasos sanguíneos ali muito próximos garantindo essa nutrição. Os vasos sanguíneos estarão no tecido conjuntivo, ok? Então os epitélios são nutridos pelos tecidos conjuntivos próximos ou adjacentes. Os epitélios têm muitas terminações nervosas, por isso que eu destaquei aqui inervação. Muitas ramificações de terminações nervosas nas superfícies, principalmente para detectar variações importantes para o nosso organismo se proteger, por exemplo, ou para reconhecer substância. O nosso epitélio tem uma considerável capacidade de renovação. Se eu pensar no epitélio do intestino, essa renovação acontece semanalmente. Praticamente uma semana esse epitélio de revestimento do nosso intestino aconteceu. Se eu olhar para a minha epiderme, vai demorar 3, 4 semanas para ter um revestimento. Se eu olhar para o epitélio de revestimento de pâncreas, de fígado, pode demorar meses a anos para ter uma renovação. Mas é bem visível uma capacidade de renovação, uma capacidade mitótica dessas células. Então esse é o destaque importante. Também, quando você tem a referência aqui da lâmina basal, essa região aqui é considerada a região basal da célula. Então, quando a gente fala em especializações de membrana, nós podíamos ter aqui os hemidesmossomos que faziam uma adesão à lâmina basal. Você tinha especialização lateral aqui, ó, chamada de desmossomo, que fazia adesão entre uma célula e outra. Então, com referência à lâmina basal, essa aqui é a região basal da célula, essa é a região lateral da célula e essa é a região apical. Então nós falamos que essas células do epitélio elas são polarizadas e a gente usa como referência a lâmina basal. Então aqui é a região basal das células, região lateral das células e região apical das células. Por exemplo, a microvilosidade é uma especialização aqui na região apical que facilita a absorção de substâncias que vão passar por essa lâmina e aí chegarem nos capilares sanguíneos ou linfáticos lá no nosso intestino delgado. Então essas são características gerais que a prova pode trazer para você em diferentes vestibulares sobre o epitélio de revestimento. Agora, existe uma classificação desse epitélio de revestimento quanto ao número de camadas e o formato das células. Por exemplo, eu desenhei aqui 3 células
no epitélio de revestimento do intestino delgado, uma do ladinho da outra. Essas células têm um formato e só tem uma camada de células. Então, quando só tem uma camada de células, nós chamamos o epitélio de simples ou uniestratificado, apenas uma camada. Quando tem mais de uma camada de células, elas ficam ali empilhadas, nós podemos chamar de estratificado ou pluriestratificado. E quando existe uma camada de células, mas as células estão em alturas diferentes, todas estão em contato aqui com a lâmina basal, mas nem todas chegam lá na região apical, e você olha ao microscópio, os núcleos estão em alturas diferentes, dá uma impressão que tem várias camadas, mas é apenas uma camada. Isso é chamado de pseudoestratificado. Pseudo é falso. E estratos, camadas. Então, no epitélio simples você tem uma camada de células, no estratificado você tem várias camadas de células, e no pseudoestratificado você tem uma camada de células, mas elas estão em alturas, tamanhos diferentes e os núcleos estão nessas posições variáveis acompanhando o tamanho e a estruturação da célula, ok? Então, isso é classificação de acordo com o número de camadas de células. Repita, simples, apenas uma camada, estratificado ou pluriestratificado, várias camadas, e pseudoestratificado, uma camada, células em alturas e tamanhos diferentes, núcleo acompanhando essa variação de posicionamento, e nem todas as células estão em contato aqui com essa região apical, mas no pseudoestratificado tu tem apenas uma camada de células. Do lado, eu coloquei o cenário mais desesperador, apocalíptico, para quem faz vestibular. Tipo, a prova joga na sua cara, assim, pá, ou na faculdade. O professor coloca lá, epiderme, classifique de acordo com o número de camadas, com o formato das células. Epiderme é um tecido estratificado, tem várias camadas. E aí, como referência, a gente está lá olhando ao microscópio, a gente usa a camada mais superficial para identificar a forma das células. Então, as células podem ser pavimentosas, são achatadas, tipo um azulejo. As células são cúbicas, em formato de cubo. As células são prismáticas, parecem umas coluninhas, são mais compridas. E um epitélio chamado de transição, quando ocorre mudança no formato dessas células que compõem o epitélio. Então, o cenário apocalíptico para quem faz vestibular em diferentes universidades é a prova jogar na sua cara. A epiderme é formada por um tecido epitelial de revestimento estratificado. Várias camadas. Pavimentosa. Sim, a epiderme é pavimentosa porque as células aqui na superfície, as células mais distantes da região da lâmina basal, as células mais superficiais, elas são achatadas ou pavimentosas. Então, você muitas vezes tem que classificar os epitélios de acordo com o número de camadas e de acordo com o formato das células. Então, eu coloquei aqui intestino, alvéolos e capilares. Epitélio simples. O revestimento interno do capilar. O revestimento do capilar. Beleza? Porque o capilar é formado por apenas uma camada de células. Então, a gente vai ter essa camada de células formada por uma só camada, epitélio simples, e as células são achatadas. Então, pavimentosa. Alvéolo. O alvéolo é a estrutura que está lá no nosso pulmão. Parece uma bolsinha, e essa bolsinha é formada por células achatadas. Então, uma camada apenas, células achatadas, simples, pavimentoso, ok? Revestimento externo do ovário. Tem uma camada de células simples, mas é cúbico. Esse revestimento externo do ovário. Se eu olhar para o epitélio prismático, intestino, aqui, uma camada apenas, e esse epitélio aqui, uma camada, então é simples, prismático, porque as células são mais alongadas. De transição, o revestimento interno da nossa bexiga urinária. As células mudam de forma. Você tem células mais arredondadas ou ovaladas quando a bexiga está vazia. E aí essas células mudam de formato quando a bexiga está cheia. Vai se enchendo de urina, e aí o epitélio vai acompanhando essa distensão do órgão e as células vão ficando
meio achatadas. Então a gente tem essa diferenciação na mudança do formato, por isso chamado de epitélio de transição. Agora, o destaque maior que eu quero que você faça é para a nossa amiga epiderme aqui. Ó. Aqui está a epiderme e aqui está a epiderme. É uma das principais citadas nos vestibulares, ok? A nossa epiderme é um exemplo de tecido epitelial. É a camada mais superficial da nossa pele. Sempre lembrando que a nossa pele é um órgão formado de tecido epitelial, a epiderme, mais a derme, que estará abaixo, que é tecido conjuntivo. Então a pele é um órgão. Tecido epitelial formando a epiderme, tecido conjuntivo formando a derme. Compõe a pele, que é um órgão. A epiderme é um exemplo de tecido epitelial de revestimento estratificado, porque tem várias camadas, e a camada mais superficial é de células achatadas, pavimentosa. E puxa uma seta ainda aí, vou atravessar aqui em cima para escrever que você vai encontrar muita queratina. A queratina é a proteína que vai se acumulando, vai sendo depositada nas células, e aí você tem um epitélio queratinizado na epiderme. E essa queratinização é importante para proteção. Essa queratinização é importante para evitar a perda excessiva de água para o ambiente. A nossa epiderme, por exemplo, é queratinizada, impermeabiliza essa região superficial. Já se eu olhar para esôfago dos humanos, é um revestimento, é o epitélio, tecido epitelial de revestimento estratificado, tem várias camadas, mas não tem lá queratina. Então a gente pode fazer algumas diferenciações. O foco maior é na epiderme. Queratinizada essa epiderme, resistência, atração, toque, choques, batidas e impermeabilização, função dessa queratinização importante. Muitos nomes importantes para o tecido epitelial. Então aqui, resumão do SOST. Origem do tecido epitelial, a partir dos 3 folhetos embrionários. Características, células justapostas, pouquíssima substância matriz extracelular, que é a substância entre uma célula e outra. Não tem vasos sanguíneos, avascular, muitas terminações nervosas, capacidade de renovação. Tecido epitelial de revestimento, classificado de acordo com o número de camadas e também o formato das células. Número de camadas, simples, apenas uma. Estratificado, várias camadas. Pseudoestratificado, uma com células em alturas diferentes. Eu desenhei aqui essas projeções que são cílios. O epitélio ainda do sistema respiratório, pseudoestratificado ciliado, principalmente a traqueia, o seu vestibular vai falar, tem um revestimento interno com cílios. E esses cílios varrem o muco, sujeirinhas que estão lá dentro. Agora, formato das células. Pavimentosa, cúbica, prismática ou de transição quando muda. Então eu gostaria desses detalhes. Sei que são muitas informações, mas isso vai caracterizar aí tecido epitelial de revestimento para você brilhar nas suas avaliações. Eu espero que você tenha me entendido. Deixe seu like para apoiar o nosso projeto. Se não é inscrito ou inscrita, inscreva-se também e ative as notificações para o mais rápido chegarmos até você. Um abraço e bons estudos a todos vocês.